Self Renewal Guru, ou o Guru da Transformação. Hoje vamos abordar alguns outros assuntos que estão inerentes e que estão relacionados com o processo de rejuvenescimento. Já tocámos aqui em alguns assuntos bastante interessantes. Na realidade, a maior dificuldade que as pessoas têm em encetar um processo de rejuvenescimento natural, autêntico, fiável, é a dificuldade de contornar ou de afastar as crenças que têm atualmente. Aqui, semana passada, falei efetivamente do Zunza, e há outros povos no mundo que estão a ser estudados pela sua longevidade. Há sempre algumas características que os pesquisadores tentam encontrar para justificar essa longevidade, seja na alimentação, seja em algum hábito que tenham peculiar, que leve efetivamente a que se chegue à conclusão de que será aquele pormenor que faz a diferença. Há um autor norte-americano, um pesquisador da alimentação, que escreveu um livro muito interessante, que eu vou aqui descrevê-lo resumidamente. O livro chama-se O Estudo da China. Esse estudo demorou 10 anos. Envolveu 3 universidades. Uma universidade chinesa, uma universidade inglesa e uma universidade norte-americana. Então, durante 10 anos, eles escolheram aleatoriamente várias aldeias no interior da China e passaram a estudar as pessoas em função dos alimentos que comiam, das rotinas, e acompanharam essas pessoas durante 10 anos. O que aconteceu é que nessa fase do estudo a China estava num processo de desenvolvimento muito grande, como ainda continua. O que aconteceu é que muitos dos habitantes dessas aldeias transferiram-se para cidades. No entanto, esse grupo de pesquisadores continuou a acompanhar essas pessoas que optaram por viver na cidade, procurando melhorar a sua condição financeira. O que aconteceu é que a condição de saúde piorou, ou seja, eles ao fim de 2, 3 anos, e como estavam a ser acompanhados, foi fácil chegarem a essa conclusão. Eles ao fim de 2 ou 3 anos começaram a contrair doenças que não existiam nas aldeias deles. O que quer dizer o quanto da importância da alimentação. E também perceberam que em determinadas aldeias havia doenças que não havia noutras aldeias, porque tinham uma alimentação distinta, diferente. Então, esse pesquisador chegou a conclusões, e o grupo deles, de que a alimentação era importante para mantermos a saúde. Na verdade, hoje sabemos muito mais sobre os mecanismos que levam a esse processo. E vou-vos descrever sucintamente esses processos. Hoje sabe-se que nós temos três matrizes interiores que controlam todo esse processo de chegada de nutrientes à célula e influenciar o ADN. Há a matriz extracelular, a matriz intracelular, ou seja, a matriz extracelular é que gera as trocas entre as células e o mundo externo, dos nutrientes, das toxinas, dos campos e das frequências. Portanto, tudo está muito assente na condição que tem a matriz extracelular. Então, depois entramos para a matriz intracelular. Então, na matriz intracelular acontecem várias transformações e, inclusivamente, depositam-se substâncias tóxicas que a célula não tem, às vezes, condições para eliminar. Eu depois, mais à frente, vou falar do que é hoje uma coisa que está muito em moda, que é portanto, o jejum intermitente, que baseia-se num mecanismo desse sistema, desse mecanismo intracelular, da matriz intracelular, que é um mecanismo de sobrevivência
da célula. Portanto, mas muito interessante. E então depois entramos na matriz intranuclear, ou seja, no núcleo da célula. E quando entramos na matriz intranuclear, estamos a entrar no ADN. O que quer dizer quando alguém tem uma alimentação bastante tóxica. Eu, nos meus livros, descrevia como ultraprocessada, uma alimentação que passa pelas indústrias de transformação, que lhe adicionam aditivos, conservantes, aromatizantes, enzimas de conservação, uma série de fatores, e que lhe retiram, efetivamente, a energia vital ao alimento. E essa é a parte mais prejudicial. O que acontece é que essas substâncias acabam por chegar ao núcleo, e quando chegam ao núcleo, influenciam o funcionamento do ADN existente na célula. Com o tempo, essa célula deixa de funcionar normalmente e começa-se a transformar numa célula mutante. Hoje, não podemos questionar, e eu, trabalhando com muitos pacientes que vêm da área oncológica, que estamos a passar por uma invasão de doenças oncológicas. Porquê? Exatamente porque a medicina convencional recusa-se a efetivamente reconhecer que tem de dar mais importância à alimentação. Ou seja, tem de dar muita importância à alimentação. Ela é fundamental para se manter a saúde. Quase sempre os médicos convencionais descartam esse aspecto, não dão importância, a devida importância à alimentação, porque não foram ensinados. Eles durante 6 anos são ensinados a usar química. A medicina convencional baseia-se na química e, portanto, acham que a química resolve tudo. E o que nós estamos a ver é que a maior parte dos pacientes, e eu posso falar com razão de causa, é que quando o paciente não morre do câncer, morre da cura, ou seja, da quimio que lhe estão a fazer. 50 a 60% das pessoas, dos pacientes que morrem durante o tratamento, foi o próprio tratamento que as matou. Aquele organismo não aguentou a carga toxémica nociva que lhe está a ser proposto. Eu vi já muitos casos desses e, portanto, para mim não é um processo só de teórico, é prático. Então, por aí podemos ver que o que é que acontece sempre é o ADN que é influenciado, e o ADN vai disparar genes em conformidade, ou vai ativar genes em conformidade com o que está a acontecer, com o que está a receber, com a informação que está a receber. E o que é que vai acontecer? A pessoa vai começar a ter sintomas. E as células vão tornando-se mutantes. A célula terceira geração é uma célula cancerosa. O que quer dizer que depois a reversão é muito difícil. O que vai acontecer é que geralmente matam-se as células cancerosas com o tratamento, mas por arrastamento matam-se muitos milhões de células que estavam saudáveis. Daí depois às vezes os organismos não aguentarem esse processo. Bem, isto é só para dar a entender que os mecanismos começam por haver um processo da matriz extracelular, passa para a matriz intracelular e depois para a matriz nuclear. O que quer dizer que há 3 processos de chegada de nutrientes ou de informação ao ADN. E ele pode ser positivo ou negativo. Tudo depende da maneira como essa pessoa estiver a gerir os seus pensamentos e a gerir a sua alimentação. E, efetivamente, acontece casos, e já aqui falei, e havemos de falar mais profundamente disso, das remissões espontâneas ou das curas inexplicáveis. Há sempre uma explicação, não há nada que seja inexplicável. Há muitos anos, quando estava neste processo, tive um professor, Dr. Caicedo, um colombiano que se formou em Espanha e ficou por lá, que criou uma abordagem similar à hipnose, mas se chama sofrologia.
O conceito da palavra hipnose traz algumas restrições agora, apreensões às pessoas. Hoje as coisas estão a mudar porque as pessoas perceberam que há vários tipos de hipnose. E a hipnose clínica não tem nada a ver com a hipnose de circo ou com a hipnose de espetáculo. Essa é uma hipnose que só efetivamente não tem nenhum fator curativo ou fator terapêutico, mas a hipnose, portanto, clínica tem esse objetivo. Ultimamente, nestes últimos anos, a hipnose que é mais badalada, que está a entrar nos meios, é a hipnose ericksoniana. O Dr. Erickson era um médico psiquiatra norte-americano, mas com uma abrangência extraordinária, com uma capacidade de visão extraordinária, e mudou inclusivamente a hipnose clínica, modificando, transformando-a. Ele sofreu muita influência da PNL, e a PNL hoje tem um ramal dentro da PNL. PNL quer dizer Programação Neurolinguística, que faz efetivamente a ponte. E hoje, muito do trabalho que se faz de Programação Neurolinguística é apoiado pela hipnose ericksoniana, que é muito boa. Mas, efetivamente, como é que alguém que está num processo terapêutico pode efetivamente mudar e reverter o processo? Muitas vezes é só mudança de consciência, mudança de posição, de decisão, de transformação. É isso que faz as curas extraordinárias. Alguma coisa aquela pessoa modificou, seja a alimentação, seja a maneira de pensar, a atitude, as decisões. Toma uma decisão de mudar alguma coisa e acredita que efetivamente aquilo vai ajudar, aquilo que ela optou. É verdade que são sempre as nossas crenças que fazem a nossa realidade. As nossas crenças fazem a nossa realidade. Acredite nisto, de uma vez por todas. Você é as suas crenças. Toda a sua vida roda à volta das suas crenças. Você tem milhões de crenças. Você, se não tiver crenças, não podia. Era um livro em branco, nada estava escrito. A PNL justifica isto dizendo que um indivíduo que não tenha crenças é como um carro sem motor, não vai a lado nenhum, não consegue trabalhar, não consegue funcionar. É as nossas crenças que dão realidade a este cenário. Isto é só um cenário, este mundo ou vivência é um cenário, e portanto as suas crenças dão realidade a essas coisas. Você muda as crenças, efetivamente muda a maneira de pensar, e se muda a maneira de pensar, muda a maneira de viver. Aí está a maneira como às vezes podemos, assim resumidamente, explicar uma remissão espontânea ou uma cura fenomenal. As curas, inclusivamente espirituais, passam pelo mesmo processo. A pessoa tem de mudar a maneira de pensar, tem de acreditar que há algo mais para lá e que pode o ajudar. E esse algo mais não é mais do que o nosso ADN. Estou a trazer coisas, informação muito importante. Você no ADN tem uma hélice que se chama, não é física, mas que chama-se a nona hélice, a hélice de Saint-Germain. E portanto essa hélice é que vai fazê-lo rejuvenescer. Quando ela começa a perceber o que você pretende, ela nunca trabalha sozinha. O ADN, o nosso ADN é complexo. Eu estou a começar agora a fazer publicações. Começou ontem, a fazer publicações sobre aspectos mais profundos, e vou explicar cada hélice, resumidamente cada hélice, porque efetivamente só nós podemos avançar com um processo de transformação, ou um processo de cura, ou um processo de rejuvenescimento, se acreditamos e se temos bases para justificar essa crença, porque senão nós não avançamos, não estamos documentados, e irmos só atrás do que os outros dizem, só vamos pelos exemplos. Lógico, se você visse alguém como eu vi, portanto com 170 anos, com 117 anos, que ainda estava em forma, ainda jogava polo e não precisava de nenhuma pretexto para viver, numa bengala, nem nada, portanto nem você acreditava que ele, se não dissesse que ele tinha aquela idade. Olhando para uma pessoa daquelas, nós temos de considerar que há pessoas que, portanto, eram um exemplo e não tínhamos dúvidas se ele pode. Há um conceito na PNL que diz: se um pode, todos podem.
A verdade é que aquele que pode, geralmente os outros não podem porque não querem passar pelo processo. Ou seja, às vezes há um custo e não queremos pagar esse custo. E esse custo é mudar atitudes, mudar as nossas rotinas, mudar a nossa maneira de ver o mundo e a nós mesmos. Primeiro temos até de mudar a maneira como vemos a nós mesmos. Começamos a acreditar que nós somos mais do que efetivamente um corpo, que temos um enorme potencial. E aí vamos mexer em crenças que estão muito irrigadas desde que você nasceu, que têm sido, portanto, uma esponja a assimilar crenças. Crenças que não levam a lugar nenhum, que o levam a estações e você apanha todos os comboios, menos aquele que devia ser importante, porque você tem de dar jus às suas crenças. É só uma chamada de atenção para você perceber efetivamente isso. Mas efetivamente as nossas crenças baseiam-se em estruturamentos. E então vamos falar de algumas coisas que não são crenças, mas são coisas que existem. Por exemplo, os corpos morfogenéticos são importantes, você ter alguma ideia do que é isso. E como os campos morfoenergéticos. Quer dizer que o nosso corpo físico, a nossa materialidade, o nosso corpo físico é suportado por campos energéticos. É? Claro. Hoje a física quântica define-o. A física quântica, se lerem algo sobre física quântica, a física quântica diz que a matéria é suportada pela energia. Se não houver energia, não há matéria. E a matéria não é destruída, é transformada. Isso é importante nós pensarmos nisso. O diálogo qualquer físico quântico tem uma visão da existência diferente do físico clássico. Primeiro, um físico quântico dirá que o observador, nós, é que definimos o observado e o classificamos e damos realidade. Isto é complicado. É complicado porque quando a física quântica se infiltrar, se puser na realidade cotidiana das pessoas, vai obrigá-las a elas ser responsáveis pelo que pensam e serem elas responsáveis pela sua vida. E nós, por causa das crenças que temos, não queremos ser responsáveis pela nossa vida. Queremos que sejam os outros responsáveis. Então nós acusamos toda a gente daquilo que está mal na nossa vida. Começamos por acusar alguns, acusar os pais, depois a sociedade, o governo, toda a gente, menos ele. Ele não muda, ele não quer mudar. Nós somos muito pegados ou somos muito resistentes à mudança. Não queremos mudar. Mudança é sair da nossa área de conforto. E o que é que isso faz, sair da nossa área de conforto? Traz-nos medo. E o medo é o mecanismo mais complicado e mais terrível que nós temos, porque o medo paralisa-nos, o medo refreia-nos, o medo não nos deixa avançar, o medo não nos deixa transformar. Se nós perdemos o medo, a gente avança para a transformação. Rejuvenescer é difícil? Não, absolutamente nada. Você pode se manter com a idade que tem agora por muito e muito tempo, ou então recuar inclusivamente, porque, e quando disse isto, vou-lhe explicar isto melhor. O rejuvenescer não é só você passar a ter, se tiver agora 60 ou 70 anos ou 50, voltar a ter 30. O rejuvenescer é que você daqui a 20 ou 30 anos está como está agora. O que quer dizer que você não envelheceu. Se não envelheceu, rejuvenesceu. Porque se está com 70 anos ou 80 anos, como aquele vídeo que foi postado aqui há poucos dias, um enxerto do Dr. Lair, em que ele mostra um médico naturopata que efetivamente, passado 20 anos, estava melhor, efetivamente, que planeou efetivamente esse processo e 20 anos depois estava melhor de quando tinha menos 20 anos. Então quer dizer que ele rejuvenesceu porque não envelheceu. Então naquele tempo, se ele olhar para trás, estava igual ou melhor do que estava quando tinha 67 anos. Então isso é possível, claro. Mas só é possível se nós mudarmos as nossas crenças. E quando mudamos as nossas crenças, temos de mudar a nossa alimentação, temos de mudar a nossa maneira de pensar, temos de mudar a nossa maneira de agir e as nossas crenças. E isso aí, quando mudamos as crenças, tudo é possível. Vivemos num planeta que está habituado a acreditar que só no que é palpável e visível, que os milagres são coisas da igreja, da religião,
ou coisas de extra que nos ultrapassam. E estava a falar do Dr. Caicedo. O Dr. Caicedo explicava-nos uma coisa muito importante. Ele disse que esteve com o pai da fenomenologia, estudou, um alemão já idoso, que ele foi estudar, teve um ano a estudar com ele, fenomenologia. E esse cientista, esse guru da ciência, dizia: os fenómenos não são mais do que ignorância, porque se eles existem, às vezes a ciência não consegue explicá-los, mas eles têm de ter uma explicação. Então, a ignorância é o maior fenómeno que existe, e ainda continua a ser assim nos dias de hoje. A ignorância é, efetivamente, um dos maiores fenómenos que existe, porque nós preferimos agarrar-nos às coisas àquilo que nós pensamos que é verdadeiro, e não queremos sair do nosso lugar de conforto para procurarmos encontrar outras verdades. É só mudar verdades. Não há verdade absoluta, há verdades. Aquela que mais nos convém é aquela que geralmente nós adotamos. Procuramos outra verdade, e nessa verdade podemos sentir que ela proporciona-nos uma abrangência de mundo e vivência muito maior. E isso é que é importante. Para se começar um processo de transformação, temos de mudar a maneira de pensar. E quando mudamos a maneira de pensar, mudamos a maneira de sentir. E quando mudamos a maneira de sentir, o ADN está atento. E a nossa consciência do ADN está atento, e começam coisas a acontecer. Começa a haver transformações. As doenças desaparecem, o nosso corpo começa a se transformar, a nossa pele começa a melhorar, o nosso cabelo começa a escurecer, o meu está a escurecer, já estava todo branco, a minha pele está a melhorar. Não tenho pressa. Não tenho pressa que isso aconteça. Eu e alguns dos meus alunos, estamos a fazer um processo de rejuvenescimento. O que me interessa é, efetivamente, daqui a 20 anos, estar como estou hoje. É rejuvenescimento. Com a forma que estou hoje, com a capacidade que tenho hoje. Eu fui atleta de alta competição. Fui 2 vezes campeão da Europa. E naquela altura, a minha condição física estava pior do que eu tenho hoje. Porquê? Porque eu venho da área da educação física, comecei como professor de educação física, toda a formação que me deram no ISEF contradizia aquilo que hoje sei. E hoje, inclusivamente mesmo no ISEF, as coisas estão a mudar. O tempo de comer proteína animal em quantidades absolutas, em quantidades enormes, aberrantes, acabou. Não faz sentido. Principalmente a carne, ou seja, a proteína animal, da maneira como está a ser, como chega ao consumidor. É um atentado à saúde das pessoas. Se você gosta de carne, vai ter dificuldade em eliminar a carne da sua alimentação, tenha cuidado, é onde se abastece. Procure alimentos que ainda possam ser de confiança. Ovos de confiança, leite de confiança, carne de confiança. O que é que isto quer dizer? Carne que não seja alimentada, que os animais não sejam alimentados com rações. As rações são altamente artificiais, estão manipuladas, muito manipuladas. Não vou estar aqui a descrever, não é esse o processo, só lhes estou a dar um aviso. Muitas vezes a paciente chega ao pé de mim e diz assim: mas a criação sou eu que a crio, os ovos são meus, eu não vou comprar ovos ao supermercado. E como é que você alimenta as galinhas ou os pintos? Com ração. Então é a mesma coisa que eles estejam no aviário. Se você agora me disser que vai alimentar, a partir de hoje, vai alimentar as suas galinhas poideiras com verduras e com milho que não seja transgénico, e se for transgénico, mas que dê milho e outros cereais, porque a galinha é uma granívora e herbívora, portanto, e que lhe dê espaço para ela se poder exercitar e ter uma boa alimentação, essa será uma galinha saudável e vai pôr ovos saudáveis e você pode comer esses ovos. Essa história que atualmente está a acontecer muito, de que a galinha do campo, ovos de galinha do campo, é marketing. A galinha anda no campo, anda à solta, mas é alimentada com ração e anda num terreno que já esgravatou centenas de vezes. Já lá não há bichinhos nenhum, insetos, nem minhocas para ela se alimentar. Portanto, ela vive exclusivamente da ração.
O que eles mostram efetivamente depois na publicidade é as galinhas bonitas no campo. Não estou a dizer que elas não estejam bonitas, estou a dizer que elas não estão saudáveis. Às vezes há pessoas que nós olhamos para elas e parecem estarem bastante bem. E depois, quando lhes faço o diagnóstico, as coisas não estão assim tão bem. E elas ficam surpreendidas quando eu lhes digo todos os séries de coisas que estão camufladas pela artificialidade que nós dois do mundo em que vivemos. Eu estou a tentar-lhe consciencializá-lo que a coisa mais importante do mundo que você tem é a sua saúde. Se você tiver saúde, você dá a volta a tudo. E se tiver saúde e uma mente assertiva, você ultrapassa tudo e consegue ultrapassar tudo. Se não tiver saúde, você se tiver saúde pode ganhar dinheiro. Agora, se tiver muito dinheiro e não tiver saúde, vai ter de gastar o dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Buda, há uma frase que dizem que é dele, que ele dizia: o homem passa a vida a tentar ganhar dinheiro e nesse processo perde a saúde. Quando enriquece, vai gastar a sua fortuna para tentar recuperar a sua saúde e agora já é tarde demais. A verdade é que devemos viver, e o guru da transformação ensina mesmo isso, o equilíbrio. Podemos efetivamente estar no melhor de todos os mundos, desde que nós saibamos como é que nos devemos movimentar. Para isso chama-se assimilar informação. Informação fidedigna. Há muita conversa por aí. As redes sociais, a net, tem muita coisa. É preciso saber filtrar. Não é só aquilo que é bonito que sai da boca das pessoas que os dizem que só por ser bonito que o nosso ego aceita porque exalta-o. O nosso ego gosta disso, de ser exaltado. Que lhe serve? Às vezes, aquela parte que você não gosta porque o seu ego não gosta, seria aquela que você devia dar atenção. Questionar. Pôr em questão muitas coisas. E aqui o que nós pomos em questão é que você tem um potencial, o seu ADN, que é a base da sua saúde, tem um potencial para você manter-se saudável e jovem o tempo que você quiser. É só você acreditar e, a partir das suas crenças, utilizar uma metodologia para evitar toda a confrontação que vem do exterior. Porque os estímulos para você voltar às rotinas, para ser mesmo igual aos outros, vão ser muito fortes. Os seus amigos, toda a gente, quando souber que você está a mudar, quer ter um processo de rejuvenescimento e manter saudável, vão se rir. Porque vão achar que você é louquinho, passou-se da cabeça. Não há resultado, não há exemplo. Não, geralmente essas pessoas não vivem na nossa sociedade. Nestas sociedades quase sempre retiram-se. Todas as pessoas que mudam o seu comportamento, que têm ideais, sejam eles espirituais ou ideais sociais, tentam efetivamente afastar, porque já perceberam como é que funciona esta sociedade. Esta sociedade está podre, um pensamento podre, e portanto precisa de uma boa desintoxicação. E a começar por uma desintoxicação mental. E por falar em desintoxicação, essa é uma das primeiras coisas que você devia fazer. Comece por desintoxicar o seu corpo. Garanto-lhe que você pelo menos 2 vezes por ano devia o desintoxicar. Há produtos muito bons, já vendem nas casas de produtos naturais, para o fazer. O seu fígado está sempre subcarregado, os seus rins estão sempre subcarregados, e os seus pulmões. Se fuma, deixe de fumar. Vai custar, mas vale o esforço para deixar de fumar. Se bebe exageradamente, deixe de o fazer. A sua saúde vai lhe agradecer. O seu ADN vai lhe agradecer. A pior coisa que pode acontecer é nós estarmos a tentar conseguir recuperar a saúde, investir em todo esse processo e não mudar os comportamentos. O seu ADN está a perceber que você é falso. Você não está a ajudar. Ele está a sentir tudo o que você está a fazer, e está a perceber e está a discriminar, e não vai colaborar.
Então é importante, efetivamente, que as mudanças têm de ser feitas. Vou contar um caso do indivíduo que eu tive há muitos anos, um paciente brasileiro que me apresentou, que quando se sentou eu pensei que ele devia ter 60 anos. Não, ele tinha 30 e poucos anos. Ele contou-me que queria deixar de beber tanto refrigerante. As duas marcas mais conhecidas, a Coca-Cola e a 7-Up. Diz que bebia 3 litros por dia. Bebia também, no mínimo, entre 12 a 20 cafés, e cada vez que bebia um café teria de fumar um cigarro. Então ele queria deixar essas coisas, deixar de fumar e deixar efetivamente de beber esses refrigerantes. Enquanto ele estava a falar, eu estava impressionado, efetivamente, que estava perante um homem que estava-se a degradar completamente. Quando eu sugeri qual seria a terapêutica, ele começou a travar, a pôr alguns obstáculos. Eu disse-lhe que não negociava. Ele faria. Não havia outra maneira, porque negociar nunca se vai a lado nenhum. E, portanto, o que aconteceu é, efetivamente, ele não avançou, porque os vícios, as rotinas já o tinham dominado. Então seria uma pessoa que, a partir daquele momento, vai-se continuar a lamentar, não se conseguir travar aquele processo, mas vai continuá-lo a fazer e lamentando-se não conseguir fazer. É quase como as conversas que às vezes ouço. Eu entro muito poucas vezes em pastelarias, não há lá nada para mim, e portanto mas há uns anos atrás entrava, e às vezes, e tenho uma boa audição, e às vezes ouvia nas mesas à minha volta as amigas a comentar uma com a outra, com o seu bolo e com o seu galão, e a comentar: eu não consigo baixar de preço, olha, eu passo o dia quase sem comer, eu só praticamente bebo água, acho que a água engorda-me. E eu olhava para o que estava na mesa e dizia assim: mas ela acha que alguma vez vai conseguir emagrecer se não mudar profundamente e durante muito tempo a alimentação? Ela própria, portanto, aquilo é só um desabafo, porque quando as pessoas dizem que eu como muito pouco, dizem-me nas consultas, e quando eu começo a investigar e começamos a falar, passado algum tempo ela muda de posição. Às vezes comem pouco, mas o que comem não lhes serve, e portanto o comer pouco não é sinal que se vai emagrecer, porque o nosso sistema vai bloquear e vai tentar reter a gordura e reter, portanto, a retenção hídrica, porque sente que se a pessoa está a comer pouco, o sistema, e aí estamos a entrar na autofagia, que é aquilo que eu disse que no princípio que íamos falar, e que será o último tema 2. Então, vamos ver o que é um processo de autofagia. Então, os nossos antepassados, estamos a falar dos Cro-Magnons e do homem de Neandertal, podemos até ir a alguns aspectos, algumas tribos do Homo sapiens sapiens, que somos nós, não é? Portanto, que somos nós, a última fase do desenvolvimento do ser humano, o Homo sapiens. Passava às vezes temporadas que não se podia alimentar, portanto era caçador, recoletor, e às vezes o tempo, a chuva, as tempestades não permitiam ou ele sair ou poder localizar alimento. E como naquela altura não havia celeiros para armazenar, não havia arrecadações, não havia frigoríficos, eles tinham de ter uma quantidade de gordura corporal suficiente para permitir que suportassem essa fase. Então, mal eles estivessem um dia sem comer, o mecanismo de autofagia era acionado. E o que é que fazia o mecanismo de autofagia? O mecanismo de autofagia, e faz, dentro da célula, vai reciclar tudo o que lá houver dentro. Ou seja, proteínas com defeito vão ser reaproveitadas. Cada célula nossa tem do corpo, mas quando estamos a falar do corpo, da parte fisiológica, portanto, porque a célula do olho é diferente, as células dos intestinos são diferentes das células, por exemplo, dos pulmões, portanto, mas tem
dezenas, para não dizer centenas, de mitocôndrias. O que são mitocôndrias? Mitocôndrias são turbinas que produzem energia. Aquela energia que você tem diariamente, aquela energia que permite que você funcione, que você possa andar, subir, trabalhar, ter atividade física, é produzida exatamente por essas mitocôndrias. O que acontece é que quando entramos num processo de autofagia, essas mitocôndrias começam a receber material que está em reciclagem, ou seja, proteína defeituosa, porque as mitocôndrias as células começam a produzir enzimas para poder digerir. Inclusivamente vírus e bactérias que estejam dentro das células são utilizados exatamente, reciclados e utilizados como forma de energia. Então, o nosso corpo, a nossa célula, vai começar a reciclar e a utilizar a gordura que tiver, portanto, depositada, transformá-la para a sobrevivência do organismo, ou seja, vai tentar gastar o mínimo de energia, produzindo o máximo de energia que for possível. Isso pode-se manter durante semanas. O que quer dizer que o nosso organismo está preparado. O nosso atual, do Homo sapiens moderno, ainda a ter os mecanismos primitivos para permitir sobreviver em fase de fomes muito agressivas, ou de fase de escassez de alimento muito agressivas. O que quer dizer que atualmente está-se a utilizar esse recurso para o emagrecimento, fazer, portanto, jejuns intermitentes. É uma fantochada que tem efetivamente algum interesse. Geralmente algumas pessoas dizem: estou a fazer um jejum intermitente de 14 horas, 16 horas. Diz: espera lá. Porquê? Porque eu comi às 8 e depois só como novamente de manhã. Espera, mas você depois ainda tem 2 horas de digestão ou mais, depende daquilo que comer. E portanto, só a partir daí, quando acaba completamente a digestão, é que nós podemos considerar que o processo de autofagia ou o processo de jejum começou. E portanto, efetivamente, esse processo de jejuns intermitentes tem a sua vantagem, porque dá tempo para alguma reciclagem, mas é muito escasso. Quando queremos efetivamente fazer uma mudança, uma transformação, uma desintoxicação, teremos de ir para uma desintoxicação mais profunda. E o que é que isso quer dizer? Antigamente, no tempo que a Igreja tinha o domínio sobre o conhecimento, as pessoas, muitas pessoas lembram-se que na Quaresma as pessoas tinham de jejuar. Aqueles dias antes da Páscoa tinham de jejuar, por uma questão de só ficavam água, por uma questão de libertar o corpo e a mente. A Igreja sabia disso, sabia o quanto era importante fazer o jejum. O jejum é transformador, é reciclador, e portanto um jejum radical, hoje em dia, não é fácil de fazer. Um jejum só à água pode ser muito perigoso porque hoje em dia estamos tão carregados de toxinas que elas, a ser libertadas quase todas ao mesmo tempo para serem eliminadas, o sangue ficaria com uma carga tão grande que o hipotálamo poderia dar uma ordem de colapsar o organismo por não suportar tanta toxina ao mesmo tempo. O que quer dizer que um jejum terapêutico tem de ser feito com metodologia, e essa metodologia não é beber caldos, sopas, caldos ou sumos durante o dia. E hoje não vamos tocar nesse assunto, mas depois na próxima, até por me interessar, na próxima conversa que tivermos, isto é um monólogo porque sou eu só a falar, vou explicar a importância da fruta. Está muito errado tudo o que lhe ensinaram ou tudo que você sabe sobre o açúcar da fruta. Se você é mulher, coma muita fruta. Tem de procurar, porque o seu útero vai agradecer. A fruta enraiza o útero. Hoje em dia, mais 50% dos desequilíbrios uterinos, quistos, tumores que estão a acontecer, essa calamidade nas mulheres, exatamente, podem também dizer que é dos anticonceptivos, tem a sua razão, mas é exatamente porque cada vez mais ou cada vez menos se come
fruta. E fruta de boa qualidade. O que quer dizer que a fruta não tem açúcar. Qualquer pediatra, qualquer médico que acompanhe mulheres grávidas vai dizer para ela, e se tiver aumentado de peso, para reduzir também na fruta. É o maior erro que existe. A ciência continua médica a meter-se em bicos, em buracos ou em becos sem saída. Porquê? Porque a fruta que está, o açúcar que está na fruta não é açúcar, é glicose. Glicose da melhor qualidade. A única glicose, ou o único nutriente que o nosso cérebro precisa. Por isso é que as mulheres, quando estão um pouco, a maioria, quando estão um pouco nervosas, ansiosas, precisam de comer chocolate ou coisas doces, porque aquela glicose sempre vai ao cérebro e acalma durante um bocado. Então, o nosso cérebro, as nossas células, os nossos mecanismos de ATP, que são os mecanismos de energia, a glicose da fruta é a primeira nutriente combustível que é utilizado, porque fomos preparados geneticamente e fisiologicamente, a natureza preparou-nos para ser assim. Por isso é que há tanta espécie de fruta. Por isso é que em todo o mundo, em todo o lado, havia fruta que ia nascendo, porque a natureza concebeu-nos como sendo o nosso primeiro alimento. Ora, tudo foi distorcido, não é? Hoje come-se fruta, raramente, e em cima da refeição. Um erro, um grande erro. A fruta é para se comer antes das refeições, é para se comer em jejum. Eu dou um exemplo. Eu faço jejum desde o jantar até a hora do almoço. De manhã, quando vou treinar, e continuo a treinar ao ginásio, geralmente bebo um copo de fruta, nunca de laranja. Não toquem laranja de manhã porque são altamente ácidas e você tem 2 ciclos acidez, tem 2 ciclos que gerem a acidez do seu corpo, e se bebe laranja de manhã, ao contrário que os médicos dizem, ou nutricionistas, laranja não se bebe antes das 11 horas. O sumo de laranja, ou comer fruta de laranja, por exemplo. O citrino, o limão, já é ao contrário. O limão, como não tem glicose, faz a transferência para a alcalinidade, o que é ótimo. Por isso é que muita gente hoje em dia bebe algumas gotas de limão em água, umas vezes quente ou água. Beba mais, beba muito limão de manhã, beba meio limão, esprema na água que vai beber meio limão, no mínimo. É bastante saudável, ajuda a manter a alcalinidade. Então, a acidez do nosso corpo é uma das causas da corrosão que nós temos, e podemos travá-la efetivamente se começamos logo de manhã por comer algo que não seja ácido. A maior parte das pessoas começa por levantar-se e beber o seu café. O café é das coisas mais ácidas. Então eu vou falar um pouco sobre isso para vocês perceberem e, por menos, ficar informado que pode mudar isso. Vejamos bem, grande parte da população, e estamos a falar da população portuguesa, precisa tomar ansiolíticos ou hipnóticos ou substâncias para dormir. A venda dessas substâncias aumentou nestas últimas décadas substancialmente. A maior parte das pessoas precisa de recorrer a elas para minimizar o stress. É verdade que, aparentemente, hoje em dia, dentro das grandes cidades, as pessoas vivem e têm de gerir stress. O stress, e há muitos tipos de stress, cada stress faz que as suas suprarrenais produzam um determinado tipo de adrenalina. Então nós temos só 79 tipos de adrenalina para gerir cada stress. Cada vez que você está submetido a stress, começa a fabricar adrenalina. Então as suas suprarrenais ficam viciadas na adrenalina e então você fica viciada no stress. O que quer dizer que vive assim. Então vai ter de recorrer a substâncias químicas para travar isso. O que acontece é que elas não travam, só camuflam. Você vai se acordar de manhã e vai estar mais cansado de quando se deitou, porque a sua acumulação de ácido dentro do seu corpo está a aumentar de dia para dia. O que é que isso está a fazer? Corrosão ao seu sistema nervoso, irritação. Esse é o maior stress do que o outro que você no seu trabalho ou no dia a dia tem. Esse é o stress que vai fazer com que você, mais um dia, menos dia,
vai colapsar. Mais dia ou menos dia vai estar à frente do psiquiatra, porque as coisas estão a começar a ser difíceis. O que acontece? Eu geri atletas de alta competição, um grupo só para lhes demonstrar que a alimentação deles estava errada. Os atletas que eu reuni eram quase todos que vinham da área do culturismo e, portanto, eram atletas de competição. Para esses atletas, o comer carne e suplementos proteicos é importante, julgam eles. Então, eu retirei-lhes a maior parte da carne, baixámos para 20% só a ingestão de carne, ou seja, de proteínas animais, e o restante proteínas vegetais. E aumentei-lhes o índice de alimentos vegetais, legumes e saladas, portanto, completas, para ir buscar as enzimas. O que aconteceu é que ao fim do mês foram checados novamente, todos eles tinham aumentado a massa magra, tinham reduzido a massa gorda e estavam com muito mais energia. Agora, quando me levanto, não estou cansado. Eu podia fazer 2 treinos ou 3 treinos, sinto energia. Porquê? Porque desapareceu. Quando fizemos os testes, o índice que eles tinham, quase todos eles, na urina de acidez, estava, portanto, ou seja, a acidez estava bastante alta, diminuiu para aquilo que nós consideramos normal, para 0,3, 0,4, 5, e portanto, o que quer dizer, segundo os nossos equipamentos, o que quer dizer que eu vejo constantemente os meus pacientes trazem-me as análises. Ainda ontem, uma das minhas pacientes que voltou, depois desta paragem do Covid e depois de mais uns outros problemas que teve, trouxe-me as análises. A médica disse-me que está tudo bem. E eu fui logo procurar o pH. Foi das coisas, fui passando os olhos, quando cheguei ao pH, ela estava com 5,5. Eu disse assim, não, desculpe, estava com 5. Eu disse, não está bem o seu pH, que é a acidez, o seu sangue está corrosivo, está a corroer as estruturas, os ossos, o seu sistema nervoso central. Portanto, estou assim, mas a médica não disse nada. Não, exatamente, eles não dão importância a isso. E é muito importante nós termos um pH perto. Se você quer fazer um processo de rejuvenescimento, tem de manter sempre o seu pH perto dos 7. Beber água de Monchique, sim, é importante. Nós somos 70% água ou outra água, mas mesmo na água de Monchique, adicione uma colher de bicarbonato de sódio puríssimo, porque a água de Monchique não é 9,4, é menos, não vou dizer quanto, mas efetivamente passa acima dos 7, porque eu volto e me analiso essa água para efetivamente ver. Nós somos 70% da água. Se o nosso corpo é essencialmente água, o que é que nós, se bebemos águas ácidas, o que é que vai acontecer? E se a nossa alimentação é ácida, e se comemos bastante açúcar, que é bastante ácido, e para além de fazer mal, desvitalizar os nossos ossos e por aí fora, desvitalizar os níveis de minerais que temos no corpo, o que é que estamos à espera que aconteça? Veja, só neste, já toquei vários pontos da alimentação, assim fui saltando, e você já percebeu que está muita coisa errada na maneira como nós, se nós queremos fazer um processo de travar o envelhecimento, há coisas que passam também muito pela alimentação e na maneira de pensar. Tudo tem de ser considerado, tudo tem de ser visto. Isso implica informação. E eu vou fazer com que essa informação vá sendo reproduzida aí. É verdade que há uns tempos atrás pus muita coisa sobre informação, que pouca gente ia lá, portanto, informar-se. As pessoas, a maior parte, não está muito interessada em ser elas a fazer. Querem que alguém faça por elas. E por isso é que os institutos de beleza continuam a ter tanta... e de rejuvenescimento, porque vai-se lá e alguém trata de nós, e nós não precisamos mudar nada, mas também pouca coisa muda, e é temporário aquilo que muda. Desapareceram umas rugas durante uns dias porque a pele foi esticada, quando a parte interna ainda continua envelhecida, intoxicada e podre. Este caminho é longo. Manter a saúde hoje em dia implica sair do seu lugar de conforto. Ninguém está mais interessado na sua saúde que você próprio. Devia ser assim, porque as indústrias alimentares pensam em lucros.
Pensam em fornecer efetivamente um produto aparente a qualidade, um produto que tem um sabor, que é atrativo, uma embalagem bonita. Mas eles, quando fazem os planeamentos, não estão a pensar na sua saúde. Estão a pensar levar um produto ao consumidor, um produto que lhe seja agradável, que o consumidor adira e se torne um cliente habitual desse produto. Para acabar, contar isto que conto aos meus pacientes. Quando você vai ao supermercado comprar iogurtes, chega à prateleira dos iogurtes, vai encontrar extensões de uma grande variedade de iogurtes com sabores, iogurtes com cereais, iogurtes com isto, iogurtes com fruta, iogurtes com cereais e fruta, uma variedade. Extensas, várias filas com muitos exemplares. Se percorrer os olhos até encontrar os iogurtes naturais, vai ver duas fileiras. Porquê? Porque ninguém os quer. Porque não tem sabor, não tem um marketing por trás, não tem um sabor agradável. E se você pegar num daqueles iogurtes e puser lá os cereais, ou se puser lá a fruta cortadinha em pedaços, ele não vai ter o mesmo sabor do que os outros. Porquê? Porque as indústrias puseram lá mais alguma coisa para o tornar atrativo ao seu paladar. Você vive e dependente, efetivamente, das ofertas para solicitar o prazer do paladar. Você não vai a um restaurante para comer aquilo que estiver lá pior. Se a comida vier mal temperada, você já lá não volta, mesmo que gostasse daquele restaurante, porque o restaurante, o prato que você pediu, não estava em conformidade com aquilo que você esperava receber. Nós vamos aos restaurantes para ter prazer do paladar. Não vamos para nos alimentar. Se fôssemos para alimentar, ninguém ia ao restaurante. Não há lá nada para nós. Há exatamente para o agradar, o convívio, fraternização e, efetivamente, fazermos gosto ao prazer de saborear os alimentos. Eles estão temperados e sabem-nos bem. Hoje vamos ficar por aqui. Temos muito ainda que falar. Há muita coisa que você precisa de aprender. Saber. Algumas você até já sabe, de certeza. Mas tem estado a ponderar em pô-los em prática. Vemo-nos para a semana. Obrigado pela sua atenção. Até sempre.